Gente, boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a todos grandemente, poderosamente, nessa campanha forte de libertação espiritual. Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. Eu vou pedir para você preparar aí na tua casa um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. Preparou, dona Mara? Preparou o óleo aí, o azeite para a unção da libertação. E prepara também, gente, o sal da libertação. Na sexta-feira, amém, dona Mara. Na sexta-feira nós estamos consagrando o sal no propósito da libertação dos vícios. Você que está aqui e você tem problema de vício, bispo, eu quero me libertar do vício. Uma senhora me escreveu e disse, bispo, eu não consigo deixar o vício do cigarro. Eu vou consagrar o sal. Jesus disse, bom é o sal. Eu vou abençoar esse sal no culto dessa noite, para você que tem problema de vício, para a tua libertação, e para você que tem familiares no vício da bebida, no vício da droga, no vício em geral. É para libertação no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora orar. Eu vou convidar você para orar junto comigo. Como eu sempre digo, eu não convido você para participar, para assistir o culto, mas para participar, porque assistir você fica de fora olhando. Participar, você entra com a sua fé. E quando você entra com a sua fé, você sai levando a tua bênção, você sai levando a sua vitória, você sai levando o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Se você puder, aí na tua casa, você vai fechar os seus olhos e nós vamos agora falar com Deus. Nós vamos agora entrar em oração. A mão de Deus vai tocar na tua vida nessa noite. E você sai levando a tua bênção, você sai levando libertação, levando saúde, levando paz para a tua casa. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus. É que nesse momento, meu Pai, nós entramos em oração. E fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé. Fazemos, Senhor, de todo o nosso coração, na certeza, meu Pai, da Tua palavra. A Tua palavra que diz, Senhor, que tudo o que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar. Crendo nós vamos receber, meu Deus. E nesse momento, meu Pai, eu apresento em oração a vida de cada pessoa aqui nesta sala de oração. A vida de cada pessoa, meu Pai, nesse culto de libertação. A vida, meu Deus, dessa mulher. A vida desse homem, desse jovem, dessa criança. Meu Deus, essa pessoa, Pai, que nessa noite, ela para, meu Deus, os seus afazeres. Ela abre mão, meu Deus, do seu descanso para poder orar comigo. Porque, meu Deus, dentro dela, ela crê no Senhor. Ela crê na Tua palavra. Ela vem orar junto comigo, meu Deus, porque ela precisa, meu Pai, da Tua ajuda, do Teu socorro, da manifestação do Teu poder, meu Pai. Pessoas, meu Deus, que vem sofrendo, meu Pai, com problemas os mais diversos, meu Pai. Problemas de saúde, doenças, enfermidades. Problemas, meu Deus, que ela tem tratado, ela tem gastado, meu Deus. Mas parece que quanto mais ela trata, mais a situação piora, meu Pai. Oh, meu Deus, eu oro por ela nessa noite. Eu oro por esta pessoa, Pai, que está enfrentando problemas dentro de casa. Problemas no casamento, meu Pai. Brigas, ciúme, traições, vícios na família, meu Pai. Quantas famílias, meu Deus, destroçadas, meu Deus, por causa do vício da bebida, Senhor. Por causa do vício da droga, meu Pai.
filha, meu Deus, que está se destruindo e levando a família junto, meu Pai. É o filho, meu Deus, que está acabando com a sua família, mas está acabando com esta mãe também, com este pai. Oh, meu Deus, meu Pai, o Senhor é Deus onipotente, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de causas impossíveis, meu Pai. Então eu peço, meu Deus, entra nessa casa, Senhor, nessa noite. Entra nesse lar, nessa família, meu Deus. Entra, Senhor, na vida do filho, na vida da filha. Repreende, meu Pai, esse espírito maligno do vício nessa noite. Repreende, meu Pai, esse espírito, meu Pai, da confusão, do grito, da briga. Oh, meu Deus, repreende todo o mal, Senhor, e traz paz para esta casa. Traz libertação para esta família, meu Deus. Meu Pai, eu oro por esta pessoa que está sofrendo com problemas emocionais, depressão, crise de ansiedade, meu Pai, medo, nervosismo, pessoas que não conseguem dormir, meu Pai, por conta da insônia. E quando ela chega a dormir, meu Pai, ela tem pesadelos horríveis. Meu Deus, meu Senhor, vem com teu poder nesta noite, meu Pai. E toca, Senhor, toca na saúde. Vem com teu poder, meu Pai. E toca, Senhor, toca na família, toca no emocional, toca nos caminhos desta pessoa, Pai. Arranca, Senhor, arranca esse espírito maligno, arranca esse espírito imundo, meu Pai, e dá vitória. E dá vitória para esta pessoa, Pai. E dá vitória para o teu povo, meu Deus. Para que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Para que o teu nome, meu Pai, seja glorificado. Eu peço isso em nome de Jesus. Fala com Deus aí na tua casa. Faz a tua oração. Aproveita esse momento de comunhão. Aproveita esse momento de união, de fé. Desta campanha de fé. Ainda que fisicamente estejamos longe, distantes, mas espiritualmente nós estamos de mãos dadas. Espiritualmente nós formamos uma corrente de oração. Então aí na tua casa, minha irmã, meu irmão, fala com Deus, faz a tua oração. Ele ouve a tua oração, Ele ouve a tua voz, Ele ouve o teu clamor. Não fique preocupado em falar palavra difícil. Não fica preocupado em falar palavra bonita, mas abre o teu coração e pede a Ele: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida e me dá vitória. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego, meu Deus, nas mãos do Senhor esta sala de oração dessa sexta-feira, este culto de quebra de maldição, de libertação. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, a vida de cada pessoa que está aqui comigo, orando nesta noite. Peço também, meu Pai, por aquelas pessoas que ainda não puderam entrar aqui no culto, aquelas, meu Pai, que estão voltando do trabalho, estão pelas ruas, no transporte, aquelas, meu Deus, que por algum motivo estão tendo dificuldade de entrar no link. Meu Deus, ajuda cada uma delas. Traz o teu povo nessa noite, meu Pai, e que todos sejam abençoados. Ouve, meu Pai, ouve a nossa oração. Fala para Deus aí na tua casa: Pai, ouve a minha oração. Atende a minha oração, me abençoa nessa noite, me dá vitória nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus agora, aí na tua casa, com os teus olhos fechados. Oh, meu Deus, ouve a minha oração. ouve a minha
coração. Livra-me, Livra-me, te peço, dessa minha solidão. Ninguém nesse mundo pode me ajudar. pode me ajudar. O amor, A paz me dá. e a paz me dá. Aleluia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo, livra-me depressa, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão Estende a tua mão para me ajudar. ajudar. O meu fardo E o meu fardo aliviar. aliviar. Abre o teu coração e canta: Jesus, Jesus, só tu podes me ajudar. só tu podes me ajudar. E das minhas angústias, E das minhas angústias, libertar. chama por Jesus aí na tua casa. Jesus, Jesus, só tu és a solução. Só tu és a solução. E o remédio, para curar, meu coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o Senhor, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, livra-me, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar. O meu fardo, alivia. A igreja cantando. Chama por esse nome, igreja. Só tu podes me ajudar. E das minhas angústias, libertar. Jesus, só tu és a solução. E o remédio, para curar meu coração. Aleluia. E o remédio para curar meu coração. Se você puder, levanta as tuas mãos aí na tua casa e ore assim comigo com muita fé. Diga assim: meu Deus, em o nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, todos os meus problemas ao Senhor. Diga assim: meu Deus, vem me abençoar nessa noite. Vem trabalhar na minha vida. Vem me libertar. Vem me curar. Vem me abençoar. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus seja dada toda honra, seja dada toda glória, toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Seja bem-vindo à sala de oração dessa sexta-feira, oração forte de libertação. Eu vou entregar para você uma palavra de fé, uma palavra de Deus. Eu tenho 2 testemunhos de libertação para mostrar para você ver que o que Deus está fazendo na vida daqueles que não estão passando aqui apenas, mas que estão perseverando nessa sala de oração, que estão perseverando nesse culto online. Eu vou mostrar para você 2 testemunhos e vou orar forte nessa noite. Eu me preparei nessa sexta-feira em jejum. Jesus disse que tem certas castas de espíritos malignos que eles saem com oração, mas também com jejum. Eu jejuei pela tua vida, você que está aqui. Eu não sabia que você estaria aqui, mas Deus sabia. E eu fiz o jejum por você, para que no momento que eu orar, Deus ele venha tocar na tua saúde, ele venha tocar na tua família, no teu casamento, na tua vida em geral. E você saia daqui nessa noite abençoado. Amém? Glória a Deus. Por isso eu digo para você, persevera aqui no culto, não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada te atrapalhar, fica até o final. Porque esses momentos que nós vamos passar aqui, você não vai perder nada, você vai ganhar. Porque saindo daqui, você vai sair levando a bênção de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abra a tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. É 12, dona Mara, não é 2 não, hein? Evangelho de Mateus 12, 28. Abre aí, por favor. Mateus 12, 28. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, vai aparecer na sua tela. Vai aparecer na sua tela. Pronto. O Senhor Jesus Cristo disse assim, presta atenção, é apenas um versículo, mas um versículo que é muito poderoso. Um versículo com poucas linhas, mas que fala muito forte. Jesus disse assim, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus. Diante do poder de Deus, o mal, ele é obrigado a sair. Não importa o tamanho do mal, não importa o tempo que o mal está na tua vida. Tem pessoas que dizem assim, bispo, esse mal está há muito tempo na minha vida. Não importa. Ô bispo, o mal que fizeram contra a minha vida
A pessoa que fez a bruxaria, que fez a feitiçaria, que fez o trabalho, ela fez um trabalho muito forte. Por mais forte que seja o mal, diante do poder de Deus, escuta o que eu vou te falar. Diante do poder de Deus, o mal, ele tem que sair. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Se o mal tem força, o nosso Deus é onipotente, ou seja, o nosso Deus tem todo o poder. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para que o poder de Deus ele venha para a minha vida, para que o poder de Deus se manifeste na minha vida, eu tenho que me voltar para Deus de todo o coração. Não adianta somente participar do culto. Eu estou participando do culto, mas eu não estou ali de todo o coração. Não adianta. Não adianta eu receber uma oração muito forte. Porque para o poder de Deus entrar na minha vida, depende muito mais de mim do que do instrumento. Você vê que isso é muito interessante, gente. Satanás, ele trabalha na mente das pessoas para inverter a ordem das coisas. O poder de Deus entrar na minha vida depende muito mais de mim, da maneira que eu me entrego para Deus, do que propriamente do instrumento que Deus está usando. Lógico, o instrumento tem que ser de Deus. O instrumento tem que ser homem de Deus. O instrumento é homem de Deus. O instrumento é uma pessoa que tem vida com Deus. E eu vou para a ministração. E ali na ministração eu me coloco de todo o meu coração. Eu não estou ali metade. Por exemplo, quantas pessoas que ela está participando do culto e está assistindo o jornal? Não vai adiantar nada para ela, porque ela não está de todo o coração. Porque quando eu estou de todo o coração, significa que aquilo ali, naquele momento que eu estou ali, aquilo é o mais importante na minha vida. Porque o jornal não vai mudar a minha vida, mas o poder de Deus muda a minha vida. Você concorda comigo, sim ou não? Quando eu me coloco na presença de Deus de todo o coração, então o poder de Deus chega na minha vida. Eu me lembro aqui, quando nós estávamos no México, nós ficamos 10 anos no México, e lá no México, pela misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de abrir muitos trabalhos no centro do país, na região do Oceano Pacífico, no norte do país, fronteira com os Estados Unidos. Eu me lembro que nós fomos abrir um trabalho numa cidade chamada Juárez. Em português o pessoal fala Juárez, mas o nome certo é Juárez. Essa cidade lá na fronteira com El Paso, Texas. Nós fomos começar o trabalho lá do zero. Peguei o carro com a família e a gente ficou morando quase 2 meses lá num hotelzinho de beira de estrada e começamos o trabalho. Começamos ali o trabalho, começamos a fazer o evangelismo. E eu me lembro que num culto como esse, só que era um culto de sexta-feira também, de libertação, só que era pela manhã. Eu estava pregando, não estava nem orando. Eu estava entregando a palavra,
eu estava pregando a palavra e de repente começou assim, um movimento na igreja, devia ter ali umas 300, 400 pessoas no culto, e uma senhora se levantou lá no meio do povo, veio andando e subiu no altar. E alguém gritou: bispo, essa mulher aí, bispo, ela era cega. E ela começou a enxergar. Mas peraí, mas eu não tinha feito nem a oração. Como é que isso é possível? É a maneira como você se coloca na presença de Deus. Quando você se coloca de todo o teu coração, você pode ter certeza, Deus vai trabalhar na tua vida. Eu nem orei ainda. Eu nem fiz ainda a oração de libertação. Mas você que está aqui de todo o teu coração, bispo, eu estou aqui com toda a minha fé, bispo. Eu estou aqui de todo o meu coração. Você pode ter certeza. Ouve isso que eu vou te falar. O poder de Deus já está tocando na tua vida. O poder de Deus está tocando na tua vida. Então, depende muito mais de mim. Você vê que Satanás trabalha na cabeça da pessoa para inverter a coisa. A pessoa ela não quer buscar de todo o coração, ela coloca toda esperança lá no homem. Não vai virar, não vai dar certo. Porque não é assim as coisas de Deus. É só você olhar a Bíblia. A Bíblia fala do leproso. O leproso lá de Jericó. A Bíblia diz que aquele homem saiu de lá do Vale dos Leprosos e veio até Jesus. E se prostrou dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar. Ele veio de todo o coração. Jesus só falou assim para ele: quero, fica limpo. Na mesma hora a lepra desapareceu. Mas aquele homem veio de todo o coração. Aquele homem, ele não estava transferindo para os outros o que era para ele. Tem muita gente que quer a bênção, mas ela não quer nada. Eu vejo isso todo dia. Ah, bispo, estou precisando muito de oração. Tá bom, vou te esperar lá na sala de oração. Você veio? Não tem nada. Então você quer resolver o problema, mas você vai resolver o problema se Deus entrar na tua vida. E para Deus entrar na tua vida, é você quem tem que buscar de todo o coração. Ah, bispo, eu não estou gostando dessa palavra, eu não estou aqui para falar para você o que vai te agradar. Eu estou falando para você o que vai te libertar, o que vai te abençoar, o que vai mudar a tua vida. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, ou seja, pelo poder de Deus, certamente é chegado sobre vós o reino de Deus. Ou seja, quando o mal sai, quando o mal é arrancado, a situação muda. O mal sair, Deus tem que entrar na minha vida. E para Deus entrar na minha vida, depende de mim. Jesus disse assim, dona Joana: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, às vezes a pessoa ouve, mas não abre. Tá assim de gente, ó, que ela está ouvindo. Jesus está dizendo: eu quero mudar a tua vida. Eu quero restaurar o teu casamento. Eu quero dar para você uma vida nova. Eu quero trazer paz para dentro da tua casa. Jesus está batendo, mas ela não abre. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, ou seja, Jesus entra na minha vida, Pai. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Sem o Senhor não sou nada. Entra. Aí quando Jesus entra, aqueles demônios, demônio da doença, espírito da enfermidade, tem um monte de gente trazendo espírito de enfermidade. Quando Jesus entra, porque eu abri a minha vida para ele, então aquele demônio tem que sair.
Não importa se ele é antigo, se ele é recente, se ele é grande, se ele é pequeno. A Bíblia diz que o endemoniado de Gadareno tinha uma legião no seu corpo, mais de 2.000 demônios. Mas a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele correu e adorou. Ou seja, se rendeu. Meu Pai, me ajuda. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero o Senhor na minha vida. Jesus entrou na vida dele, aquela legião foi embora para o inferno. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer entrar na tua vida. E ele entrando na tua vida, o mal ele tem que sair. Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, certamente é chegado o reino de Deus sobre a tua vida. O reino de Deus é espiritual. Quando o reino de Deus entra, quando o poder de Deus entra, então as coisas transformam. A doença vai embora e você passa a ter saúde. O espírito da separação sai e agora o seu casamento é restaurado. Quando o poder de Deus entra, o espírito maligno que está atuando dentro da tua casa bate em retirada e começa a ter paz na tua casa. Eu vou fazer a oração forte nessa noite. E se você crer, se você abrir o teu coração para Cristo nessa noite, o poder dele vai entrar aí no teu emocional. O poder de Deus vai entrar aí na tua casa. Se você crer de todo o teu coração, não é desespero, não, é confiança. É confiança. Não confunda desespero com confiança. Tem muita gente no desespero achando que o desespero vai trazer a mão de Deus. Desespero não traz a mão de Deus. O que traz a mão de Deus é a tua fé. É a tua confiança. Se você crê de todo o teu coração, a mão de Deus, o poder de Deus vai entrar na tua vida. O mal vai sair no nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Sim ou não? Bispo, eu creio nessa palavra. Você entendeu essa palavra nessa noite? Diante do poder de Deus, o mal sai. E quando o mal sai, o reino de Deus entra na tua vida. Mas para o poder de Deus entrar na tua vida, é você quem tem que se render a ele. Amém? Entendeu, Márcia? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero mostrar para você agora 2 testemunhos de libertação e depois eu vou fazer a oração pela tua vida. Amém, Kleber? Vou orar por você em nome de Jesus. Vou orar pela tua vida, meu irmão. A mão de Deus vai tocar aí na tua vida. Amém, Dona Maria Barbosa. Vamos orar forte em nome de Jesus. Dona Maria Rita, vou orar pela tua vida, minha irmã. Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui esses 2 testemunhos, coincidentemente 2 testemunhos de Minas Gerais. 2 testemunhos lá das Minas Gerais. O testemunho da Cidinha, de Minas Gerais, e o testemunho da Benita, lá de Minas Gerais. Testemunho de libertação. Deixa eu colocar aqui. Vamos ouvir esses 2 testemunhos. Eu gosto sempre de trazer o testemunho para você ver que Deus ele opera quando a gente está crendo de todo o coração. Amém? Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos orar. Vamos lá. Boa tarde, bispo. A paz do Senhor. A paz, Cidinha. Eu chamo Cidinha, Minas Gerais. Eu tô mandando essa testemunha porque eu não estava dormindo à noite. Eu estava sonhando, muito sonho com as pessoas que já morreu. Uhum. E parece que para mim não tinha nada bom. Meu Deus. Muita luta. Mas depois de que eu entrei no grupo, eu não perdo nenhuma live, Amém. nenhuma oração. E eu creio em Deus que eu vou mandar muita testemunha. Amém. Porque o Senhor é uma bênção na nossa vida. E Amém. eu creio em Deus.
que Deus vai abrir as portas para mim Eu e tenho vai certeza. entregar a benção na mão do meu filho. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, bispo. Amém. Deus te abençoe também, Cidinha, em nome de Jesus. Boa tarde, Bispo Marcos A Paz. Eu sou A paz, dona Benice, sou Benita. aqui de Minas Gerais. Bispo, passando aqui para contar o meu milagre. Bispo, eu estava sentindo uma dor de cabeça, uma cabeça tão ruim, Bispo. Eu não estava conseguindo dormir. Aquela coisa tão ruim, assim, tipo, eu ia assim, sentir uma depressão, parece assim que minha cabeça ia virar. Bispo, aí eu pedi ao Senhor para me ajudar em oração, orando com o Senhor na sala de oração, na oração das 6, as orações que o Senhor envia, meio-dia, às 9, eu ouvindo, Bispo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquele dia que eu pedi oração para o Senhor, naquela noite eu já consegui dormir. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Bispo, Deus curou minha Amém. cabeça. Glória a Deus. Eu não estou sentindo mais nada. Para a honra e glória do Senhor Jesus, agradeço muito a Deus e agradeço ao Senhor também, Bispo, pelas orações do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, o Senhor, a pastora Nice, seus filhos, sua família, Bispo. Amém. Que Deus continue te abençoando, te usando cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida também, dona Benita, em nome de Jesus. Olha só, gente, 2 testemunhos e, por incrível que pareça, as duas sem conseguir dormir. Você sabe que a insônia é um tipo de ataque espiritual. E se a pessoa não dorme, imagina a pessoa ficar sem dormir, ela não consegue fazer nada. A Cidinha não conseguia dormir e quando dormia tinha pesadelos horríveis. Liberta. Liberta. Mas a Cidinha falou uma coisa, olha, desde que eu conheci eu não perco. A dona Benita, dor de cabeça constante, depressão e também não dormia. Mas ela falou, bispo, eu não perco uma oração. É a sala de oração, é a oração das 6 da manhã, as orações que o senhor manda. Olha aí, é a pessoa que está buscando de todo o coração. Quando você busca de todo o coração, o resultado é o agir de Deus. É o mal sendo arrancado pelo poder de Deus. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, então a luz de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus chega na tua vida. Amém? Eu vou fazer a oração nessa noite. E se você crê, o poder de Deus vai tocar aí na tua vida, vai arrancar bruxaria, feitiçaria, olho grande, inveja, palavra de maldição. Tem muita gente que está travada porque ela está debaixo de uma palavra de maldição, de um decreto de maldição que foi jogado sobre a vida dela. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Toda maldição vai ser quebrada e você vai ser liberta, vai ser liberto em nome de Jesus. Amém? Antes que eu me esqueça, se você tem um testemunho para contar, quando eu terminar o culto, quando eu terminar a sala de oração, hoje ou então amanhã, durante o dia, procura um lugar silencioso aí na tua casa, você vai gravar um áudio, você tem que contar o teu testemunho. Porque tudo que Deus faz é para que ele seja o quê? Glorificado. Isso mesmo. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Bispo, eu fui curada de uma dor, de uma enfermidade. Bispo, eu sofria com a depressão, não dormia, fui liberta. Bispo, eu recebi uma bênção para o meu filho, para minha filha, no meu casamento. Conta o teu testemunho. Quando você conta o teu testemunho glorifica a Deus 2 vezes. Primeiro, quando você conta o teu testemunho, é o teu agradecimento público. Segundo, quando você conta o teu testemunho está ajudando outra pessoa que está, de repente, na mesma situação que você. E ela vai ver, puxa vida, ela conseguiu buscando esse Deus, eu vou conseguir também. Então não deixa de contar o seu testemunho. Amém? Procura um local silencioso na tua casa, você vai gravar um áudio, não precisa ser longo. Procura um lugar silencioso,
Você vai falar o teu nome da cidade onde você está orando comigo. Não precisa dar endereço, não. Tem gente que manda o endereço. Não, não. É só dizer, bispo, meu nome é fulano de tal, eu sou da cidade tal, e eu estou participando da corrente de oração, da sala de oração, e recebi essa benção. Aí você vai contar o teu milagre. Não precisa ser extenso. 1 minuto e meio, 2 minutos, estourando 3 minutos. Pronto. Você glorificou a Deus. Quando você glorifica a Deus, Ele te abençoa muito mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Prepara aí o óleo. Quem tem aí o óleo, pega aí o óleo, por favor, no nome de Jesus. Eu vou consagrar o óleo, vou fazer a unção para Deus fechar a sua vida. Dona Maria José, tudo bem com a senhora, Dona Maria José? Eita, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou consagrar o óleo e pela fé eu vou ungir o alto da tua cabeça, as tuas mãos e os teus pés, para Deus fechar todas as áreas da tua vida. E se tem um mal, esse mal vai sair. E vai sair em nome de Jesus. E se o mal estava planejando entrar, ele não vai conseguir no nome de Jesus. Então quem tem o óleo, o azeite, prepara aí. E deixa também aí, gente, eu pedi para preparar um pouquinho de quê? De sal, para libertação do vício. Deixa aí próximo para a oração que eu vou consagrar. E eu vou dizer para você como é que você vai usar esse sal para a sua libertação, você que tem problema de vícios, ou então para a libertação do seu familiar. Bispo, é o meu familiar que está no vício. Então deixa aí o sal preparado no nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus aí o óleo, o azeite, eu vou consagrar, eu vou abençoar, e eu vou fazer a unção no nome do Senhor Jesus. Apresenta aí para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento na oração, meu Pai, o azeite, o óleo, meu Pai. E essa pessoa em casa levanta para os céus. O Senhor disse, meu Deus, na tua palavra, que tudo é possível ao que crer. E eu creio, Pai. Eu creio na tua palavra. Por isso, pela minha fé, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, consagra esse azeite com teu poder e com teu espírito. Que não seja, meu Pai, mais um simples azeite. Que não seja, meu Deus, mais um simples óleo, meu Pai. Mas que a partir de agora seja o Espírito do Senhor. Que seja o poder do Senhor, meu Pai. E no momento, meu Deus, que eu ungir a cabeça, as mãos, os pés desta pessoa, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha cercar a vida dela, meu Pai. Por todos os lados, em todas as áreas. E aonde, meu Deus, tem o mal alojado, aonde tem bruxaria, tem feitiçaria, aonde tem olho grande, tem inveja, tem praga, tem maldição, meu Deus, que todo mal seja quebrado, que todo mal caia por terra, meu Pai, e que essa pessoa nessa noite de sexta-feira, de quebra de maldição, de libertação, ela seja liberta, a casa dela seja liberta, a filha, o filho, a vida dela seja livre de todo mal, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. E eu te agradeço. Os que creem, digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha aqui para mim. Pela fé, eu vou ungir agora você na cabeça, mãos e pés. Em nome de Jesus Cristo, pela minha fé, eu unjo o alto da tua cabeça com a unção de libertação, com a unção de quebra de maldição. Coloque o óleo sobre a tua cabeça, receba a unção em nome de Jesus. Coloca do óleo, do azeite que você tem no alto da tua cabeça.
no nome de Jesus, pela fé, eu unjo agora as tuas mãos. Receba a unção nas mãos em nome de Jesus. Passa as mãos uma na outra. Pela fé, eu unjo agora os teus pés. Coloca do azeite aí no seu pé direito aí, no nome de Jesus. Agora coloca aí o unjo esquerdo. Em nome de Jesus, Deus agora ele fecha a tua vida, ele cerca a tua vida por todos os lados. E aonde o mal tiver, vai sair no nome de Jesus. Se você tem foto da família aí, unja a foto também. Se você tem peça de roupa aí do familiar, se você tem peça de roupa, unge também aí a peça de roupa no nome de Jesus. Eu vou pedir para você ficar sentada, sentado. Por que que eu peço para você ficar sentado? Porque muitas pessoas estão sendo vítimas de espíritos malignos. Pode acontecer que no momento da libertação ela se sinta mal, ela sinta o corpo pesado, ela sinta ânsias de vômito, ela sinta arrepio, parece que ela vai cair, parece que está girando tudo. Por isso eu vou pedir para você ficar sentada. Eu vou orar forte em nome de Jesus e eu vou ordenar que o mal sem manifestar, ele não vai poder manifestar porque eu estou ordenando que ele não vai manifestar. Sem manifestar, se ele estiver no teu corpo, ele vai sair no nome de Jesus. Ele vai sair no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, por favor. Não tenha medo, não. Fecha os teus olhos. Não tenha medo, não. Meu Deus e meu Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer todas as obras do diabo. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer toda a obra do inimigo. E nesse momento, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu estendo a minha mão, meu Pai, e pela minha fé, eu estendo a minha mão para a vida dessa pessoa aqui comigo, meu Pai. Eu estendo a minha mão para a vida dessa mulher, para a vida desse homem, desse jovem, dessa criança. E eu peço, meu Pai, entra com o teu poder agora em forma de fogo. Entra agora, meu Deus, do alto da cabeça até os pés. E toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, todo olho grande, toda inveja, todo mal espiritual que estiver na vida desta pessoa, que estiver dentro da casa dela, todo mal que tiver no corpo dela, comece a sair agora em nome de Jesus. Vamos? Eu não estou pedindo, não, eu estou mandando. Eu estou ordenando. Eu estou ordenando pelo poder que há no nome de Jesus. Comece a soltar a vida dela agora, Satanás. Você que está no corpo dela. Você que está no emocional. Você que está no meio desse casal. Você que está dentro da casa dessa pessoa. Você que está nos caminhos dela. Comece a sair daí agora, vamos? Você que foi mandado. Te mandaram. Te pagaram,
fizeram uma oferenda para você entrar na vida dela, fizeram um trabalho para você entrar na vida dele. Numa sexta-feira fizeram um trabalho lá dentro do cemitério. Numa sexta-feira levaram o nome dessa mulher lá para a encruzilhada, lá para Mata Virgem. Levaram o nome dessa pessoa e colocaram lá no roncó, na camarinha. Você, espírito maligno, você foi pago. Fizeram um trabalho muito grande, te pagaram muito, fizeram um trabalho caro, fizeram um trabalho com bois, fizeram um trabalho com bebidas caras, fizeram um trabalho com charutos para matar essa pessoa, para colocar ela em cima de uma cama, para fazer essa pessoa perder tudo, para levar essa pessoa à loucura, para fazer essa pessoa tirar a própria vida. E você, Satanás, você entrou na vida dela, você entrou no corpo dela, vai saindo agora. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, envia, Senhor, do teu poder agora pela minha fé. Envia, Senhor, fogo do Espírito Santo agora, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Entra, meu Deus, com teu poder agora no emocional desta pessoa. E esse espírito, meu Pai, do nervosismo, esse espírito da insônia, esse espírito do medo, esse espírito da crise da ansiedade, da síndrome do pânico, esse espírito maligno que coloca desejo suicida, pensamento suicida, eu te mando, sai agora do corpo dela, sai do corpo dele, sai da mente dessa pessoa, o mal que está na mente dela, o mal que está na mente dele, perturbando com pensamento suicida, perturbando com pensamento negativo, o mal que está no corpo dessa pessoa, colocando essa doença, colocando essa enfermidade que o médico não descobre a causa, colocando esse problema que o remédio não resolve, vai batendo em retirada, vai saindo do corpo desta pessoa, vai saindo agora da vida do casal, espírito da separação, demônio da traição, espírito do esfriamento conjugal. Você, Satanás, que foi pago, fizeram um trabalho com uma peça íntima dessa mulher, fizeram um trabalho com uma peça íntima desse homem para acabar com esse casamento, receberam um trabalho e nesse trabalho estava uma foto de casamento dessa pessoa, e na hora que foi arriado o trabalho, a foto foi rasgada no meio, e de lá para cá começou o inferno no meio desse casal, começou o ciúme, começou a agressão, começou a briga, começou a traição, e esse casamento está acabado, quem sabe se acabando, mas eu me levanto agora em nome de Jesus Cristo contra todo mal, eu me levanto agora contra todo espírito maligno, eu me levanto agora contra toda bruxaria, contra toda feitiçaria, e ordeno, sai do casal, sai de dentro dessa casa, espírito da briga, espírito do vício da bebida, do vício da droga, do jogo, espírito maligno que ganhou um trabalho, o trabalho foi enterrado aí no quintal da casa dela, o trabalho foi jogado no telhado, jogaram um pó de pemba no telhado, jogaram uma areia trabalhada lá no panteão, lá no cemitério, em cima da casa dela, o trabalho foi jogado aí no portão em forma de cruz, fizeram uma cruz com sal grosso, fizeram uma cruz com óleo no portão da casa dele, e de lá para cá virou um inferno dentro dessa casa, de lá para cá a vida dessa pessoa tá tudo amarrada, tá tudo atrapalhado, tá tudo dando errado, espírito da amarração, vai saindo dessa casa, vai saindo do caminho desta pessoa, vai saindo da vida dela, sai todo mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, meu Deus, ora assim, meu Deus, ora com fé, povo de Deus, meu Deus, eu não aceito nenhum mal na minha casa, eu não aceito nenhum mal no meu corpo, nos meus caminhos, no meu emocional. Diga com fé, gente, meu Deus, envia agora fogo do Senhor, envia agora fogo do Espírito Santo e queima toda bruxaria, toda feitiçaria, toda praga,
toda maldição hereditária, todo olho grande, toda inveja, diga queima, 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 em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos para Deus, não tenha medo, gente, não tenha medo, o mal está sendo arrancado. O mal está sendo arrancado. Levante as mãos para Deus. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, consagra as minhas mãos, abençoe as minhas mãos, coloca nas minhas mãos fogo do Senhor, fogo do Senhor, e consome todo o mal, e arranca todo o mal, em nome de Jesus. Deixa eu abençoar as tuas mãos, fica com as mãos levantadas, não terminamos ainda não, gente. Pai, consagra essas mãos, Senhor. Consagra essas mãos, Senhor. Abençoe as mãos dessa mulher, abençoe as mãos deste homem, meu Pai. Que pela minha fé seja labaredas, que seja fogo do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Coloque as mãos em cima da cabeça, coloque as duas mãos bem na coroa da cabeça, não diga nada, não fale nada. O poder de Deus agora está tocando da cabeça aos pés agora. O poder de Deus está entrando em todas as áreas da tua vida em forma de fogo. E todo mal está sendo queimado, queimado, queimado. Satanás, a tua força é quebrada. Espírito da doença, da enfermidade, a tua força é quebrada. Espírito da depressão, da opressão, espírito maligno dentro dessa casa, espírito de amarração nos caminhos desta pessoa, a tua força é quebrada, meu Deus, vai queimando, 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 queimando. Isso, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai soltando o corpo dela, vai soltando a saúde dela, vai soltando o emocional, vai soltando os caminhos, vai embora agora, levando todo o mal, levando toda a praga, levando toda a doença, levando toda a maldição. Diga assim comigo: em nome de Jesus, todo mal vai sair agora pela minha fé. Diga assim com muita fé: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça e diz: saia, saia. Mais uma vez, sai. Toda amarra espiritual, todo bloqueio, toda trava, feitiçaria, bruxaria, praga, maldição. Não. Em nome de Jesus. Respira fundo agora. Diga: não volte nunca mais. Fala com fé, igreja. Não volte nunca mais. Nenhum mal. Diga assim comigo: meu Deus, que a bênção do Senhor venha agora sobre a minha vida. Que a bênção do Senhor vem agora no nome de Jesus. Recebe a tua bênção agora. Recebe libertação. Seja curada. Seja curado. Seja livre de todos os males. Recebe a tua bênção. A luz de Deus agora vem sobre a tua vida.
O reino de Deus chega agora. Jesus disse: se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chega até vós. A luz de Deus chega aí na tua vida. A luz de Deus entra aí na tua casa. Sinta um alívio no teu corpo agora. Sinta uma paz no teu coração. Um peso saiu de você agora. Um aperto saiu da tua mente. Uma angústia saiu do teu coração. O meu Deus te abençoa. O meu Deus te abençoa agora. Recebe a bênção de Deus. Meu Pai, eu estendo agora a minha mão, Senhor. E como homem de Deus, e como profeta do Senhor, Pai, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. Seja curada. Seja curado no teu corpo e na tua alma. Seja livre de todo mal. Recebe a bênção aí sobre a tua vida. Primeiro a bênção chega para você. Depois ela vai para os outros. Seja abençoada, minha irmã. Seja abençoado, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu profetizo libertação para a tua casa, mãe. Eu profetizo em nome de Jesus libertação para o teu filho, mãe. Para a tua filha. Pelo poder de Deus, agora ele é liberto. Pelo poder de Deus, ela é liberta agora. Eu profetizo a bênção de Deus para o teu casamento. Deus agora toca no coração do marido, Deus toca no coração da esposa e tem quebrantamento agora. Tem restauração agora. Eu profetizo para o teu trabalho, para a tua vida profissional, para os teus caminhos. Eu declaro as portas abertas a partir de hoje. Que aquilo que vinha dando errado comece a dar certo na tua vida. Eu te abençoo. Para abençoar, o Senhor me levantou. Eu te abençoo aí agora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse. Toma posse da tua bênção. Toma posse de saúde, de paz. Aleluia. Louvado, glorificado seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelas bênçãos dessa noite, Espírito Santo. Obrigado pela cura, pela libertação, pela restauração. Obrigado, meu Pai, pela tua presença com a gente aqui nessa sala de oração. Se você crê que Deus te tocou, que Deus te visitou, não peça mais, agradece a Deus. Só agradece, não peça mais nada. Só agradece a Ele. Fala obrigado, Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Você que está pelo YouTube, agradece. Se você crê que Deus tocou aí na tua vida, agradece a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai.
Toma nossa vida nas tuas mãos. Entrega a tua vida agora nas mãos dele. Faz a tua oração de entrega. Não peça mais nada. Aquilo que você tinha que pedir, você já pediu, e ele ouviu a tua oração. E ele te abençoou nessa noite. Então agora entrega a tua vida. Entrega a tua vida agradecendo a ele. Entrega a sua vida louvando a ele. Obrigado, meu Pai. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Ao Senhor seja dada toda a adoração e toda a exaltação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Vamos louvar a Deus, porque Ele vive. Cantem na tua casa. Seu Filho amado. Seu Filho amado. Para me salvar. Para me salvar. E perdoar. E perdoar. Na cruz morreu. Na cruz morreu. Por meus pecados. Mas ressurgiu. E agora sei que vivo está. Canta agora, porque ele vive. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então. Canta aí na tua casa, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo. A igreja louvando. Eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida. Fala para Deus, está nas mãos do meu Jesus que vivo. Porque ele vive. Oh, glória a Deus. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu sei. Que a minha vida. Onde é que está a tua vida? Está nas mãos do meu Jesus que vivo. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Louvado, glorificado seja o teu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor. Diga amém. Diga graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus aí na tua casa.
Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, toda adoração e toda exaltação para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Respira fundo, bem fundo. Glória a Deus. Quem agora, depois da oração, você diz assim: Bispo Marcos, eu me sinto bem, bispo. Quem se sente bem? Bispo, eu me sinto bem. Bispo, eu me sinto leve, parece que sai um peso de cima de mim, bispo. Bispo, eu estava com a minha cabeça muito ruim, eu estava muito angustiado, bispo, eu estava com um aperreio danado. Mas agora, bispo, eu estou bem. Isso é libertação, gente. É Deus arrancando o mal da tua vida. Bispo, eu sinto agora uma paz dentro de mim, uma coisa boa, bispo. Eu me sinto bem. Agora, persevera em buscar Deus. O mal ele não quer que você persevere. Mas Deus te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. É você que decide. É você que decide se você vai buscar Deus ou não. Eu vou falar uma coisa para você sem medo. Sem medo. Se você começar a buscar esse Deus de todo o teu coração, levar a sério. Não é bagunça com as coisas de Deus, não, gente. Se você começar a levar a sério, Deus, ele muda a tua vida. Passo a passo. Passo a passo. Não é da noite para o dia, não. Deus, ele pode? Ele pode. Deus, ele pode tudo. Mas por que é na perseverança? Quando você vai perseverando, você vai criando intimidade com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus. Se você perseverar, talvez você está aqui hoje pela primeira vez, desesperado. Escuta o que eu vou te falar. Se você perseverar, como você ouviu essas pessoas contando testemunho, e como você tem ouvido tantos testemunhos, em breve você também vai estar contando o seu testemunho. Em breve você também vai estar contando o seu testemunho. Então, não deixa de participar aqui da sala de oração. Imagina, a igreja aí na tua casa. A igreja aí na tua casa. Não é sobre placa. Eu não venho falar de placa. Eu não venho falar de religião. Eu venho apresentar para você um Deus que te cura. Um Deus que te liberta. Um Deus que te prospera. Mas um Deus que salva a tua alma. Um Deus que muda a tua vida. Amém? Seja perseverante. Você está no grupo, você que está no grupo de oração, procura acompanhar as orações, a rotina espiritual, a oração da manhã, do meio-dia, da noite e a sala de oração. No domingo, eu vou estar fazendo 2 cultos de fé. Domingo é o culto da família e fortalecimento espiritual. Eu vou fazer o primeiro culto presencial aqui na cidade de Campinas, em São Paulo. Se você mora aqui em Campinas, se você mora aqui na região de Campinas, vem para o culto presencial. Na Rua Regente Feijó, 595, bem aqui no centro. Próximo aqui do Terminal Central, no auditório do Hotel Eurosuite. Você não tem que pagar nada. É um local seguro, é um local confortável. E ali nós vamos nos reunir para orar pela família e para buscar fortalecimento espiritual. Domingo, 8 da manhã. Se você pode, vem para o culto presencial. Bispo Marcos, eu moro em outra região, eu moro em outra cidade, em outro estado, logicamente. Aqui nós temos gente aqui no culto de outros países. Logicamente, não tem como você estar no culto presencial, mas nem por isso você vai deixar de ser abençoado. Porque domingo, 8 da noite, eu venho para fazer a sala de oração na mesma fé do culto presencial. Oração pela família, culto da família e fortalecimento espiritual. Não falta no domingo. Não deixa nada te atrapalhar. Domingo é o primeiro dia da semana. Você começa buscando a Deus. Você começa consagrando a sua semana para quem? A Deus.
Então, no domingo, nós vamos estar fazendo o culto da família e fortalecimento espiritual. Você que diz assim, bispo, eu quero mudança na minha vida. Então, pega firme no nome de Jesus. Amém? Eu vou estar ajudando você, mas eu só vou ajudar e só posso ajudar quem quer ajuda. Amém? Eu não posso ajudar quem não quer ajuda. Eu não posso ajudar quem está querendo resolver a vida, mas não quer as coisas de Deus. Eu estou aqui para levar você a Deus. Para levar você a uma comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora pela tua vida financeira. Tem alguém aqui? Acho que eu não vou nem perguntar, acho que ninguém está precisando. Ué, vó, já levantou a mão? Quem aqui está precisando de bênção para a tua vida financeira? Francisco lá no Maranhão não está precisando. Está precisando, Francisco? Eita, meu pai do céu. Eu quero fazer uma oração agora em nome de Jesus, pelo teu trabalho. Eita, a Márcia levantou aqui um bocado de mão aqui, né? Eu quero fazer uma oração pelo teu trabalho. Eu quero orar pela tua vida financeira. Quero dizer para você que o Deus que cura das enfermidades, amém, senhor Antônio. O Deus que cura das enfermidades, o Deus que liberta do vício, o Deus que restaura o lar, é o Deus também da prosperidade. É a promessa de Deus, é a promessa da palavra de Deus abençoar a tua vida financeira. E a promessa de Deus é abençoar a tua vida financeira na tua fidelidade. Na tua fidelidade. A promessa da palavra de Deus não é a promessa do bispo, não. A promessa da palavra de Deus, ô Luiz, é na sua fidelidade no dízimo, repreender o espírito devorador. Satanás, ele trabalha com toda a força para tentar desvirtuar o dízimo, para tentar tirar a bênção do dízimo, mas o dízimo é bíblico. O dízimo é um princípio bíblico. E a pessoa que quer a mão de Deus na vida financeira dela, ela precisa ser fiel no dízimo. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir sobre vós as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a tua vida. E diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador. O nome já diz. O que o devorador faz? Devora. Quando tem um espírito devorador na vida financeira da pessoa, a pessoa nunca consegue prosperar. Ela não consegue. Ela não consegue prosperar. Por mais que ela trabalhe, por mais que ela ganhe, porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, o fulano não prospera porque ganha pouco. Eu me lembro de um familiar meu e ele ganhava muito bem. Ele trabalhava numa transportadora grande, lá do Rio de Janeiro, e ele ganhava muito bem. Estava sempre comprando carro, sempre comprando móveis novos. Só que, quando a gente ia lá na casa dele, era o sofá novo que estava todo rasgado. Era o guarda-roupa que você via que era novo, mas já estava caindo a porta. Era o carro que estava sempre dando problema. Ele batia com o carro, alguém batia nele. O que é isso? É um espírito devorador. Você imagina um saco furado.
Você pega o dinheiro e coloca num saco furado, vai ficar? Não, vai embora. É o que acontece quando tem um espírito devorador. A promessa de Deus é na tua fidelidade repreender o devorador, abrir a janela dos céus e abençoar a tua vida, prosperar a tua vida. Quando você devolve o dízimo, você está consagrando o teu trabalho. Você está consagrando a tua vida financeira a quem? A Deus. Eu quero orar por você que está aqui e diz assim: bispo, eu sou um dizimista. Bispo, eu já sou um colaborador, um semeador desse ministério. Eu quero orar por você. E você que está aqui, se Deus toca o teu coração, você crê. Ninguém é obrigado a nada. Eu ensino para você, mas é você quem decide. Se você crê ou se não crê. Você não é obrigado a nada. Você dizimando, você ofertando, você não fazendo nada, eu vou estar aqui lutando por você do mesmo jeito. Porque eu fui chamado para ganhar almas. Bispo, Deus toca o meu coração. Eu quero fazer um voto com Deus, porque eu quero a mão de Deus na minha vida financeira. Eu vou orar. E quando eu orar, você aí na tua casa, você vai falar com Deus: meu pai, a partir de hoje eu vou começar a devolver o meu dízimo. Quanto que é o dízimo? 10% de tudo aquilo que Deus fizer chegar à tua mão, seu. Seja muito ou pouco, a primeira coisa você vai separar o dízimo. Amém? Glória a Deus. Apresenta as suas mãos assim abertas para Deus aí na tua casa. Eu vou orar pela tua vida financeira. Eu vou orar pelo teu trabalho. Mas você aí na tua casa, você vai fazer o teu pedido. Porque por mais que eu ore, ninguém mais que você sabe da luta financeira que você está passando. E Jesus disse que aquilo que você pedir na oração, você crê. Esse Deus também é um Deus que te prospera, que abençoa a tua vida financeira. Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento em oração, meu Pai, a vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Essa pessoa, meu Pai, que crê que o Senhor é o Deus dono do ouro e da prata. E eu não posso aceitar, meu Pai, ter um Deus dono do ouro e da prata, um Deus rico, e viver, meu Pai, debaixo do espírito da miséria, da escassez. Isso, meu Deus, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, Pai. Eu peço, meu Deus, estende a tua mão, meu Deus, para a vida financeira, para a vida profissional, para o trabalho de cada pessoa que está orando agora junto comigo, Pai. Entra com teu poder no trabalho, Senhor. Entra nos caminhos. Entra na vida profissional, meu Pai. E todo espírito da escassez, todo espírito de miséria, todo espírito de derrota, meu Pai, seja repreendido agora em nome de Jesus. Saia das mãos desta pessoa. Saia dos pés dela. Saia de dentro da casa dela, do comércio dela, dos caminhos dela. Saia todo o mal agora em nome de Jesus. Meu Pai, meu Deus, abençoa, meu Pai, com a bênção da provisão, com a bênção da prosperidade e com a bênção da multiplicação. Eu peço isso em nome de Jesus. Oro também, meu Pai, por cada dizimista, meu Pai, por cada colaborador desse ministério. Aqueles, meu Pai, que o Senhor tem levantado para ajudar essa obra, para nos ajudar, meu Deus, a ganhar almas, a levar a tua palavra. Meu Deus, não deixa faltar nada para eles, Senhor. Davi disse: fui moço e hoje eu estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Então não desampara, meu Pai, não desampara, mas abençoa, meu Pai, de maneira grande, de maneira poderosa, a vida de cada dizimista desse ministério. Esse mês de setembro, meu Pai,
Venha ser o mês, meu Pai, do testemunho, o mês da provisão, o mês do milagre financeiro, meu Pai, na vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada semeador desse ministério. Meu Pai, oro também, meu Deus, por essa pessoa. O Senhor tocou no coração dela, Pai. E agora, meu Deus, ela faz um voto com o Senhor, ela faz um pacto com o Senhor, meu Pai. E vai começar a ser fiel no dízimo, e vai semear as ofertas. Meu Pai, que cada dízimo devolvido, que cada oferta semeada, o Senhor venha fazer, meu Pai, retornar para ela 30, 60, 100 vezes mais, meu Pai. Apresento também na oração, meu Pai, o propósito desse mês de setembro. Os 3 elementos, meu Pai, a água, o óleo e o vinho. Os 3 elementos que dão testemunho do Senhor. Meu Pai, aqui eu já tenho, meu Pai, muitos nomes de dizimistas, meu Pai, e outros que irão chegar. A tua palavra diz, meu Deus, aquele que crê tem o testemunho, meu Pai. Então que esse mês de setembro, meu Pai, esse servo, essa serva do Senhor, meu Deus, tenha testemunho financeiro, Pai, tenha testemunho de prosperidade. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira, em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar para você aqui na tela, rapidamente, a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai devolver o teu dízimo. Nessa chave Pix, você vai fazer a tua oferta. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto do Pix, eu quero fazer um depósito. Então você vai fazer o depósito nessa conta do Bradesco. Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a tua oferta, escuta o que eu vou te falar. Você vai pegar o comprovante, vai entrar nesse WhatsApp aí, 11 972 25 3106, você vai mandar o comprovante. Nós vamos colar o teu comprovante lá no livro do dizimista. Mas antes, eu vou pegar o nome seu que está no comprovante, eu vou escrever no papel, a pastora vai escrever no papel, e nós vamos colocar aqui para os 21 dias de oração do testemunho, dos 3 elementos. Amém? Então, não deixa de enviar o seu comprovante para que a gente possa colocar o teu nome. Vão ser 3 semanas de oração. A Bíblia diz, 3 dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. 3 dão testemunho na terra. O óleo que representa o Espírito Santo, a água que representa a Palavra e o vinho que representa o sangue de Jesus. Nós colocamos aqui os 3 elementos do testemunho. E nós vamos colocar o nome de cada dizimista nesse mês aqui para oração. Então enviou o dízimo, enviou a tua oferta, você vai, manda o comprovante, porque a gente vai tirar o teu nome para colocar no propósito do testemunho. Amém? Bispo, eu tenho o meu dízimo para enviar hoje, eu quero enviar a minha oferta hoje. Se você tem para enviar hoje, envia hoje, ou então você vai enviar quando você tiver, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração pela família, termino o culto. Quem tem o sal aí? Gente, o sal está abençoado, hein? O sal está consagrado. Esse sal, depois da oração, você vai voltar lá normalmente lá para a cozinha, fazer conforme você faz todo dia. Temperar o feijão, temperar o arroz, temperar a salada, normal. Quando você comer, você que precisa de libertação do vício, o poder de Deus vai atuar para te libertar do vício. Bispo, graças a Deus, bispo, eu não tenho mais problema de vício. Mas é para o meu filho, é para minha filha, é para o familiar. Você vai fazer a comida normalmente, não precisa falar nada para ninguém. É você e quem? Você e Deus. Ela vai comer da comida, ele vai comer. E o poder de Deus vai atuar, e o espírito do vício vai sair, e vai ter libertação. Libertação do cigarro, libertação da droga, libertação do jogo, da pornografia, libertação de todo quanto é tipo de vício no nome de Jesus. Amém? Então o sal já está abençoado no nome de Jesus.
Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, garrafa com água para beber, segura aí, eu vou abençoar. Termina o culto, você vai descansar, você vai abençoada, abençoado em nome de Jesus. Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, eu vou estar fazendo a oração logo cedo. Quem puder, vem orar comigo 6 horas da manhã. Se você não puder, não tem problema, ora no horário que você puder. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Se inscreva no canal. Tem um botão aí com a palavra inscrever-se, você vai tocar aí, vai se inscrever para você estar com a gente todos os dias na nossa campanha diária de oração no nome de Jesus. Amém, Celina. Glória a Deus. A Celina escreveu aqui o testemunho aqui. A pastora Anice me mandou aqui o print aqui. Eu estou caçando aqui nos comentários aqui também o testemunho aqui da Celina, lá da Bahia, que foi liberta na hora da oração, que foi curada na hora da oração. Depois, Celina, grava um áudio também contando o seu testemunho no nome de Jesus. Meu Deus, estou procurando aqui, cadê a Celina? Cadê o testemunho aqui da Celina, meu pai? Sumiu aqui. Estava com dor de cabeça, mas agora não estou mais. Deixa eu ver mais o que aqui. Amém, glória a Deus. Amém, Celina. É que desconectou aqui o chat aqui, vai conectar de novo. Vou fazer oração pela família, a gente termina o culto, você vai descansar. Celina, depois você grava o áudio e manda o seu testemunho, por favor, tá bom? E quem tem testemunho para contar, não deixa de contar o seu testemunho da glória de Deus. Apresenta aí a fotografia da família, apresenta aí a peça de roupa. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, a família do teu povo. Cada pessoa aqui, Pai, representa uma família. E quantas famílias, meu Pai, destruídas pelo mal. Familiares, meu Deus, que estão perturbados espiritualmente. Familiares atacados, meu Pai, por espírito de enfermidade, espírito de briga, de violência, de vícios. Mas o Senhor, meu Pai, é Deus onipotente. Nós cremos no Senhor. Por isso, meu Pai, eu peço, meu Deus, visita cada familiar do teu povo, aonde eles estiverem, Pai, em casa, no trabalho, no transporte, talvez num hospital, numa detenção, numa cadeia, não importa. Não tem lugar onde a mão do Senhor não possa chegar, não possa alcançar. Então alcança, meu Deus. Alcança os familiares do teu povo. Alcança, meu Deus, com teu poder. Alcança, meu Pai, com teu espírito, Senhor. Cura, meu Deus, os enfermos. Liberta, meu Pai, os cativos, os oprimidos de espírito, meu Pai. Dá a tua bênção, meu Pai. Dá a vitória, Senhor. Dá a vitória, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Senhor Jesus Cristo, abençoa e consagra, meu Pai, a fotografia apresentada na oração. Abençoa, meu Deus, a peça de roupa, a garrafa com água. Quando esta pessoa, Pai, beber desta água, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela seja abençoada, meu Pai. Que aconteça milagres. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado por essa sala de oração dessa sexta-feira. Obrigado pelos testemunhos, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, meu Pai, pela vida de todo o teu povo. Assim, meu Pai, como o Senhor trouxe eles para o culto, e eles estão aqui comigo até agora, eles vão sair, Senhor, agora. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles nessa noite, Pai. Dá para o teu povo, meu Deus, uma noite tranquila, uma noite abençoada de sono, meu Pai. Que esse final de semana seja uma bênção.
Que o Senhor esteja à frente, no controle de tudo, Pai. Guardando o teu povo e livrando o teu povo de todos os males. Pai, já prepara a nossa fé, o nosso coração para o culto de domingo, meu Pai. O culto das 8 da manhã aqui em Campinas. O culto das 8 da noite aqui na sala de oração. Prepara a nossa fé. Prepara o nosso coração, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja aí dentro da tua casa, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, igreja? Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim. A bênção de Deus está na tua vida. A presença do Espírito Santo está aí na tua casa. Uma noite de sono abençoada. Que esse final de semana seja uma bênção, e vai ser uma bênção sobre a tua vida, no nome de Jesus. Se você crê, diga, eu recebo, eu tomo posse dessa bênção. Ó, gente, beijo no coração de todos vocês, fiquem todos na paz, boa noite, bom descanso e até domingo na sala de oração. Fica na paz!